Shalom a você que está nos assistindo através da TV Sião. Meu nome é Mateus Andona e nós começamos mais um programa Torá em Debate, diretamente aqui dos estúdios do Ministério Ensinando de Sião, em Belo Horizonte, um programa ao vivo de debates teológicos, cujos assuntos são assuntos de fundamental importância e relevância para a sua vida como discípulo de Yeshua HaMashiach, como seguidor do Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o programa de hoje é um programa, como todos os programas Torá em Debate, muito especial. Eu estou muito feliz porque no programa de hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Um tema muito presente na teologia cristã, no desenvolvimento do pensamento cristão, da teologia cristã, da forma cristã de se ler as Sagradas Escrituras, de se interpretar as Sagradas Escrituras. Esse elemento que é tema do programa de hoje esteve muito presente e infelizmente ainda está muito presente na leitura que o cristianismo faz das Sagradas Escrituras e principalmente na leitura que ele faz a respeito de Israel. O tema de hoje é sobre os diferentes tipos de supersessionismo. Você pode estar se perguntando, né, o que será supersessionismo? Não fique preocupado não. Supersessionismo é o termo cunhado pela teologia que expressa o antissemitismo. Então, supersessionismo é, na verdade, um antissemitismo, também conhecido como uma teologia da substituição. Então, supersessionar é um sinônimo de substituir. Então, a teologia da substituição é o tema que será estudado hoje. Nós chamamos na teologia de supersessionismo. Então, quais são os tipos de teologias da substituição? Ou quais são os tipos de supersessionismos que nós encontramos na teologia cristã? Será exatamente sobre isso que nós estaremos tratando no programa de hoje. Pois bem, então eu quero que você acompanhe comigo agora. Preparei para vocês alguns slides. Então este programa em Torá em Debate será na forma de um estudo. E eu quero que você acompanhe comigo tópico por tópico sobre os diferentes tipos de antissemitismos ou teologias da substituição presentes no pensamento, na teologia cristã. Pois bem, acompanhe comigo esse primeiro pensamento, esse primeiro tópico. Olha, teólogos cristãos e judeus identificaram diferentes tipos de supersessionismos na leitura cristã da Bíblia. Então, veja bem, nós temos ao longo da história do desenvolvimento cristão várias pessoas, vários homens que contribuíram para a formação do pensamento cristão, a formação da teologia cristã que nós temos hoje. Ao longo desses séculos de história da igreja, de séculos da história da teologia cristã, nós tivemos então elementos que mostram, que indicam esse supersessionismo, ou seja, esse pensar no qual Israel foi substituído de alguma forma pela igreja. É isso que eu quero dizer quando eu digo supersessionismo. Então, existem alguns níveis e diferentes tipos desse supersessionismo ao longo da história cristã. Quero falar para você também que eu me baseei para preparar esse programa para você numa obra muito importante que fez parte da minha formação. Eu tive como leitura obrigatória no mestrado que fiz em Estudos da Religião na Universidade Hebraica de Jerusalém. Este livro que vou apresentar para você foi leitura obrigatória. Não só em cursos sobre a história do judaísmo e a história do judaísmo no período do segundo século, não só nesses cursos esse livro é indicado, mas em escolas, em universidades reconhecidas como instituições de formação de judeus messiânicos, né? Hoje em dia há mestrados que tratam sobre judaísmo messiânico, né? Teologia judaico-messiânica, principalmente nos Estados Unidos, essas universidades se concentram ali. Então, todos esses cursos de mestrado na área de história do judaísmo, judaísmo messiânico, teologia judaico-cristã, todos esses cursos exigem a leitura e a análise deste livro que eu vou mostrar para você agora. Você pode acompanhar aí na tela comigo. É o livro, este livro que você está vendo, O Deus de Israel e a Teologia Cristã. Eu coloquei ali para você a cópia
da capa desse livro, né, uma fotografia da capa desse livro. Infelizmente, esse livro não está ainda disponível em português. O Ensinando de Sião tem trabalhado com a editora responsável pela sua publicação para traduzi-lo e publicá-lo para a igreja, para as pessoas de língua portuguesa, porque ele é um tesouro teológico. Esse livro foi escrito pelo reverendo Kendall Solem. O Kendall Solem, ele é americano, ele atua há muitas décadas já nos Estados Unidos como um pensador, é um formador de opinião, um pastor. Ele não é judeu, mas é um representante, um líder da igreja cristã nos Estados Unidos, que entendeu a importância de Israel nos planos de Deus e entendeu também a importância de se apontar, de identificar onde surgiram esses pensamentos anti-Israel, antissemitas, anti-judaicos na teologia cristã. Então, Kendall Solem, nesse livro, fez uma pesquisa maravilhosa, onde ele aponta, utilizando a história da igreja, a história eclesiástica, ele aponta indícios da origem deste pensamento anti-judaico nos maiores pensadores e teólogos e filósofos da teologia cristã. Então, eu não só vou estar usando esse livro, estarei usando esse livro no programa de hoje, como também indico a sua leitura para você que lê inglês, ou se você ainda não lê inglês, ore para que essa autorização saia o mais rápido possível e o Ensinando de Sião possa, então, traduzir esse livro e lançá-lo aí para todos os de língua portuguesa. Pois bem, no nosso slide eu coloquei para você aí no item 2 o seguinte, que o teólogo e pastor, o reverendo Solem, ele identificou 3 categorias de supersessionismo presentes na formação e desenvolvimento da teologia cristã. Esses 3 tipos são, acompanhe aí, o supersessionismo punitivo, o supersessionismo econômico e o supersessionismo estrutural. Cada um desses supersessionismos indicam uma forma ou um grau onde Israel é tratado como sendo um elemento que não mais detém as promessas de Deus para ele. Então você vai estudar comigo agora esses 3 principais tipos de supersessionismo e vai ver comigo que esses 3 tipos, em graus diferentes, eles ainda estão muito presentes na teologia cristã, na teologia que hoje nós vemos por aí. Então, nas pregações de vários pastores, de vários líderes eclesiásticos, e infelizmente na boca até de muitos judeus, esses pensamentos ainda estão muito presentes. Então, acompanhe comigo aí o primeiro tipo de supersessionismo, que é o supersessionismo punitivo. Veja só comigo. O supersessionismo punitivo, ele foi representado na história eclesiástica por figuras que você provavelmente já ouviu falar, como Hipólito, Orígenes e Lutero. Acho que desses 3 aí, o que é mais conhecido popularmente é Lutero, que no século XVI liderou a reforma protestante. E Lutero, ele acabou repetindo, e mantendo o pensamento anti-judaico, principalmente no final de sua vida. A história nos mostra que Lutero tinha uma posição diferente, até muito bíblica em relação a Israel no início de sua vida. Mas já próximo ao término da sua vida, já no final do seu ministério, ele começou a se dedicar com maior intensidade ao evangelismo de judeus. E quando foi confrontado, quando ele viu muita resistência naquelas vilas ali de judeus na Alemanha, ele acabou desenvolvendo um sentimento contrário. Então, se antes ele demonstrava um amor e escrevia até em favor do povo judeu, depois que ele começou a ter essa rejeição por parte das comunidades judaicas, principalmente da Alemanha, ele se voltou contra então o povo de Israel e chegou a produzir ensinos terríveis contra o povo de Deus, contra a nação judaica, contra a pátria de Israel. Uma das suas obras mais conhecidas neste aspecto é o livro Os Judeus e Suas Mentiras, de 1543, onde ele ali, clara e abertamente, ele incita o ódio e a perseguição contra os judeus, infelizmente. Não estou aqui desmerecendo a obra de Lutero, eu creio que ele foi um homem muito usado por Deus, ele produziu algo sine qua non para a igreja como nós a conhecemos hoje. Foi um processo de retorno, foi um processo de reforma, foi também o início de um processo de restauração, porém, nesse aspecto aí em relação a Israel,
ficou aquém daquilo que deveria ser como um movimento de retorno à originalidade da Bíblia. Pois bem, esse primeiro supersessionismo punitivo que Lutero defendia, que Hipólito e Orígenes também defendiam, ele também é caracterizado, veja aí, como a forma mais agressiva de supersessionismo cristão. Ele é a forma mais primitiva. É o supersessionismo punitivo. E por que punitivo? Acompanhe aí. Por quê? É a visão de que os judeus rejeitaram Jesus como Messias. Consequentemente, eles foram condenados por Deus e perderam as promessas feitas a eles em forma de alianças. Então, é muito simples, pessoal. É um pensamento simplório, punitivo e primitivo. Por quê? É uma associação direta. Se Jesus veio para Israel e os judeus, rejeitaram a esse Jesus como filho, como Messias de Deus, automaticamente, nesse pensamento aí, Deus também rejeitou os judeus. Então, o judeu hoje, segundo o supersessionismo punitivo, não só não tem nenhum tipo de privilégio, de aliança, nada de especial nos planos de Deus. Além disso, Israel também deve ser punido e deve pagar por ter rejeitado Yeshua, Jesus, como Filho de Deus. Por isso que esse tipo de supersessionismo é chamado punitivo. Porque ele prega o quê? Que os judeus devem ser punidos por terem rejeitado a Cristo. Lutero defendia essa posição no final da sua vida, e o livro que ele escreveu, que eu citei aqui, o Judeus e Suas Mentiras, foi uma das obras de cabeceira de Adolf Hitler, que na Segunda Guerra conseguiu exterminar aí mais de 6 milhões de judeus, dentre outros milhões de outros povos. Então a gente vê a gravidade, o potencial de um pensamento desviado. Olhe o potencial que tem uma interpretação errônea das Sagradas Escrituras, né? Nós sabemos aqui que Orígenes também, assim como Hipólito, eles se valiam de discursos, de diálogos, de discussões de Yeshua contra alguns fariseus de sua época, e eles usaram esses discursos, muitas vezes rígidos da parte de Yeshua, não contra o povo judeu, mas contra uma hipocrisia que era exercida por parte dos fariseus de sua época. Não faz sentido nenhum Yeshua ter dito ali, no Evangelho de Mateus, por exemplo, que na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e fariseus, fazei tudo o que eles vos disserem. Então isso é Jesus e Yeshua dando uma autoridade clara ao rabinismo que existia na época, ao rabinismo saudável. Mas contra aquelas práticas hipócritas, contra os maravilhosos ensinos, cujas práticas não eram acompanhadas de tal justiça, Yeshua se colocou contra alguns dogmas da época. Mas ele dá autoridade, ele provavelmente deve ter estudado numa escola rabínica, ele tinha muita proximidade com os fariseus, ele era convidado para ler de textos sagrados na sinagoga que ele frequentava, e isso demonstra que ele era uma pessoa conhecida nos meios rabínicos em Israel antes de iniciar o seu ministério. Por isso que nós afirmamos que a deturpação desses discursos que Yeshua tinha com alguns religiosos hipócritas da sua época, se a pessoa generaliza esses termos, ela pode tentar incitar um ódio coletivo contra o povo judeu, usando as palavras do próprio Jesus ou do próprio apóstolo Paulo contra o povo de Israel. E isso que aconteceu no supersessionismo punitivo. O judeu rejeitou a Jesus, por isso não só foram rejeitados por Deus, mas devem pagar por isso. Então, infelizmente, esse tipo de antissemitismo foi um dos primeiros que ocorreram na teologia cristã, é o mais agressivo, já foi o mais abrangente na história do cristianismo e deu origem aí a verdadeiras tragédias contra o povo judeu, incluindo as cruzadas, incluindo a Inquisição e incluindo também o massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial, orquestrada por pessoas, por líderes políticos que se diziam luteranos. Bem, para confrontar, não é simples esse confronto, mas para mostrar para você que esse supersessionismo punitivo não é bíblico, não é apostólico, ele vai contra as instruções que os apóstolos e que Deus nos deu na sua palavra, na sua Sagrada Escritura, eu vou mostrar para vocês alguns versículos que refutam esse tipo de pensamento. Acompanhe aí comigo no nosso slide, veja.
Esse primeiro texto é lá de Jeremias, no capítulo 31, versos 35 a 37. Leia comigo, olha. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor. Quais leis, né? O sol para a luz do dia, a lua e as estrelas para a luz da noite, o mar se agitando, as ondas do mar. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, também deixará a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para todo sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Pessoal, o texto é claro. Deus está falando através do profeta Jeremias que apesar das falhas e dos fracassos de Israel, eles não deixaram de ser possuidores das alianças, promessas que Deus deu a eles, através dos patriarcas. Então, Deus fala aqui que não estaria julgando, não rejeitaria o povo de Israel de acordo com as suas atitudes, mas ainda os consideraria, ainda teria Israel como detentor dessas alianças e dessas promessas. Deus ainda aguarda pelo remanescente. Deus ainda aguarda, e Israel ainda aguarda, o tempo onde o Espírito do Senhor será derramado sobre a nação de Israel de uma forma nacional. E a nação como um todo, pelo menos a maioria dos judeus como nação, serão cheios do Espírito de Deus e profetizarão. E prantearão aquele que transpassaram no passado, e serão cheios do Espírito e pregarão o Evangelho e anunciarão sobre Deus, anunciarão o conhecimento de Deus para todas as nações, de tal forma que as nações subirão ao Monte Moriá, lá em Jerusalém, e clamarão aos judeus para que ensinem aos povos do mundo sobre o Eterno, sobre o Deus Criador dos céus e da terra. Então esse dia ainda chegará. E por que essas promessas que foram dadas a Israel ainda estão válidas? Porque o texto de Jeremias é claro, Deus não rejeitou o seu povo. Uma outra referência que eu quero citar para você é do apóstolo Paulo, é uma referência apostólica do Novo Testamento, e Paulo lá em Romanos 11, no verso 1, diz: Pergunto, pois, será que Deus porventura rejeitou o seu próprio povo? Ele mesmo responde, Hasbe Halila, de jeito nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O texto é claro, pessoal. O apóstolo Paulo, por ser um judeu da tribo de Benjamim, de uma das tribos de Israel, e ser um judeu cheio do Espírito, cumprindo o que os profetas de Israel anunciaram que Israel cumpriria, que seriam luz para as nações e bênção para as famílias da terra, Paulo, quando ia aos gentios anunciar o conhecimento de Deus, anunciar as boas novas do reino de Deus, preditas na Torá e nos profetas, ele estava declarando com o próprio testemunho que Deus não rejeitou Israel, porque ele era o testemunho vivo. Os apóstolos eram testemunhos vivos. As dezenas de milhares de judeus que existiam em Jerusalém no primeiro século eram testemunhas vivas de que Deus não rejeitou o seu povo de Israel. Então, citei para você uma referência profética do profeta Jeremias, uma referência do apóstolo Paulo, dentre muitas outras que existem nas Escrituras, que, por causa do nosso tempo aqui, não será possível cobrir todas elas. Mas eu quero que você aprenda e perceba o princípio, que Deus não rejeitou o seu povo, e não é correto afirmar que o judeu deve ser punido por terem rejeitado a Cristo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, citando Isaías capítulo 29, que foi o próprio Deus que colocou escama nos olhos para que não vissem e tampões nos ouvidos para que não ouvissem, para que a mensagem das boas novas preditas na Torá e nos profetas pudesse ser anunciada fora de Israel. Mas no devido tempo, quando houver chegado a plenitude desses não-judeus, Deus volta e cumpre e reenxerta o seu próprio povo nessas promessas dadas a ele. Então tudo faz parte do plano de Deus, nada está fora do seu controle. Bem, pessoal, o segundo tipo de supersessionismo é muito interessante. Ele é chamado de supersessionismo econômico. Acompanhe aí comigo, veja só.
O supersessionismo econômico não quer dizer aí, não refere-se a finanças nem à economia, não. Refere-se, na verdade, à função, né? A função. Então, da mesma forma como nós temos aí na teologia a trindade econômica, que especifica as funções, né, de Pai, Filho, Espírito Santo, criado ainda lá no quarto século. Então, a trindade econômica é quando divide-se aí as pessoas da trindade, como eles falam, como é dito, em funções específicas, né? Não é o tema do programa aqui, mas o supersessionismo econômico é exatamente isso. São essas funções ou responsabilidades que foram dadas a Israel e que foram herdadas, passadas para a igreja segundo esse conceito. Nós temos alguns representantes dessa linha teológica e eles foram muito enfáticos em anunciar esse tipo de doutrina. Então, o supersessionismo econômico é a visão de que o propósito prático da nação de Israel nos planos de Deus foi substituído pelo papel da igreja. E nós temos como representantes dessa linha, dessa corrente, Justino Mártir e Agostinho, grandes teólogos aí que cunharam e deram forma à teologia cristã que existe hoje. Então, esses homens defendiam essa premissa, ou seja, Israel sim foi importante, Israel sim desenvolveu um papel importante, mas a missão de Israel era dar à humanidade Cristo. Então, uma vez que Israel cumpriu a sua missão histórica, que era dar origem ao Cristo, ao Messias, para a humanidade, esse algo de especial que Israel tinha foi cumprido com a vinda do Messias. Israel agora não passa de uma nação qualquer aos olhos de Deus, não tem nada de especial em relação a ela, né? Logo depois da vinda de Cristo, Israel cumpriu com a sua missão de dar o Messias ao mundo. Então, portanto, hoje é como se fosse qualquer nação da terra. Esse tipo de supersessionismo também é muito comum nos dias de hoje. Não é o mais comum, por incrível que pareça, né? Já foi o mais comum, mas agora ele não é. Mas ele ainda está muito presente nos pensamentos, nos estudos, na literatura cristã, e ele é responsável por uma grande indiferença da igreja em relação ao povo judeu, em relação ao povo de Israel. Eu quero listar para você agora alguns versículos que contrapõem, que vão contra essa visão de que a missão de Israel foi apenas dar Jesus Cristo ao mundo, foi apenas prover Yeshua, prover salvação para o mundo, né? Isso também é um tipo de antissemitismo, isso também é um tipo de teologia da substituição, mas um pouco mais mascarada do que a primeira. A primeira é muito agressiva, essa segunda ela é mais benevolente, né? Israel, sim, foi importante, mas agora não é mais, todos agora somos igreja, não existe mais judeu, né? Somos todos cristãos, então esse pensamento ainda é muito comum. Bem, acompanhe comigo aqui então alguns versículos que são contrários a esse tipo de pensamento. Veja aqui, lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 3, diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então foi uma promessa dada lá para o patriarca Abraão. Agora acompanhe esse texto comigo aí de Romanos capítulo 9. Veja, acompanhe e preste atenção nos tempos verbais. Olha o tempo verbal que o apóstolo Paulo escreve. Analise. São israelitas. Paulo está falando de judeus no tempo presente, no contexto aqui do capítulo 9, judeus que não aceitaram a Jesus, e olha o que Paulo fala sobre Israel. O Israel nação, não é o Israel espiritual, não é o Israel remanescente, é o Israel detentor das promessas de Deus. Olha o que Paulo escreve. São israelitas, pertence-lhes a adoção, ou seja, a adoção ainda é deles. Pertence a eles também a glória, as alianças, no plural, o que inclui aqui a abraâmica, a mosaica, a davídica e a nova também. A lei, a legislação, o culto e as promessas. São deles as promessas. Deles são os patriarcas e deles também descende o Cristo, segundo a carne, ou seja, fisicamente Jesus descende do povo de Israel, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. Amém. Meus amigos, esse texto é um texto fantástico.
porque de tão simples ele faz com que não haja dúvidas em relação ao chamado de Israel, o Israel ainda não messiânico, ainda não crente na pessoa de Yeshua HaMashiach. Apesar de não terem aceitado lá a mensagem das boas novas nos dias dos apóstolos, nos dias de Yeshua, eles ainda são detentores das promessas, das alianças, dos patriarcas, dos cultos, da glória e da lei. E ainda deles descende o Cristo segundo a carne, o qual sobre todos nós é Deus bendito para todos sempre. Então, aqui não há dúvidas, eles são israelitas. Deus não cumpriu uma missão com Israel somente até a vinda de Yeshua. Aqui o apóstolo Paulo fala depois da ressurreição de Yeshua. Ele fala que depois, já durante uma obra apostólica, ele fala isso aqui para uma comunidade de não-judeus lá em Roma, que estava começando a desenvolver esse pensamento aí antissemita, que Deus havia terminado com os judeus, que os judeus foram bênção para o mundo até a vinda de Jesus. Então Paulo combate o supersessionismo cristão já no primeiro século, dizendo que Israel, ainda que não messiânico, é o detentor das promessas e das alianças dadas por Deus. E se você tem acesso ao Deus de Israel, se você tem acesso ao Messias de Israel, é porque você foi aproximado e enxertado nessas promessas que foram dadas a Israel. Você não substitui Israel, você entra junto com Israel. Por isso que Pedro fala que o gentio, que o não-judeu em Cristo, ele é co-herdeiro, concidadão e coparticipante. Ou seja, junto com Israel. Há um outro texto aqui também muito interessante, também de Romanos, agora no capítulo 11, acompanhe aí comigo, veja. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Está falando aqui para não-judeus, para gentios que criam em Jesus. E ele está falando aqui sobre judeus não messiânicos ainda. Judeus que não criam em Yeshua como Messias. Olha a admoestação apostólica que Paulo dá para você, que não é judeu, em relação aos judeus. Quanto ao evangelho, podem até ser inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Meu amigo, não há dúvida. Os dons, as escolhas, a vocação, as promessas, as alianças, os irrevogáveis. Deus jamais tirou qualquer tipo de aliança do judeu. Deus jamais revogou qualquer tipo de aliança do judeu, de Israel. Deus nos pune, você que está nos assistindo. Deus nos admoesta como povo, porque Ele nos ama. E apesar das nossas falhas e fracassos, nós como povo de Israel ainda cumpriremos o nosso propósito de existência, que é ser bênção para as famílias da terra, que é ser luz para as nações. Através do Messias de Deus, através de Yeshua, nós como judeus conseguimos cumprir essa missão. Só através do Messias essa missão é completa. Só através do Messias essa missão pode ser alcançada. Por isso que Yeshua mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra maneira de se chegar ao Pai, ao Deus Criador, se não for através do seu Filho, do seu ungido. Muito bem, o terceiro tipo de supersessionismo, pessoal, esse eu tenho que dar uma parada aqui para falar com você. Esse terceiro tipo de supersessionismo é chamado de supersessionismo estrutural. O supersessionismo estrutural, ele se caracteriza por uma forma muito sutil de antissemitismo. É uma forma muito sutil de supersessionismo. Ele é bem mascarado, ele é bem floreado. Vou dar um exemplo para você. Esse supersessionismo estrutural, ele pode ocorrer em comunidades, em teólogos, em linhas de pensamento que amam Israel, que amam o povo judeu, que oram pela salvação de Israel. Muitas das igrejas que pregam essa mensagem que eu vou mostrar para você agora, esse supersessionismo estrutural, têm bandeiras de Israel nos seus púlpitos, oram pela paz de Jerusalém, tem às vezes menorá, né, aquele castiçal de 7 pontas, decorando os seus templos.
E mesmo assim, vão a Israel todos os anos, né? Tem caravanas para Israel durante a festa dos tabernáculos lá, dos cristãos em Israel. Vão a Israel, amam Israel, chegam até a chamar judeus para pregarem nos seus cultos, judeus messiânicos. Porém, ainda assim, é possível orar pela paz de Jerusalém, ter bandeira de Israel no púlpito, no palco, e exercer um tipo de supersessionismo. Esse é o supersessionismo estrutural. Acompanhe aí comigo na tela. É o termo utilizado para se expressar a marginalização do Antigo Testamento como normativo para o pensamento cristão. Ele confirma o triunfalismo da igreja sobre Israel. Refere-se à lógica que afirma que as escrituras hebraicas, ou seja, o que nós conhecemos como Antigo Testamento, é, em grande parte, incapaz para moldar convicções cristãs. É utilizado esse pensamento por vários teólogos da pós-modernidade, e eu até diria que é o tipo de antissemitismo mais comum nos dias de hoje, infelizmente. Está presente em correntes de pensamento como o antinomianismo ou antinomismo, revelação progressiva e a famosa teologia da dispensação ou dispensacionalismo. Todas essas correntes aí defendem esse tipo de supersessionismo estrutural, que trocando em miúdos quer dizer o quê? Israel é o povo de Deus, Deus ainda tem aliança com Israel, Deus ainda tem promessa para Israel no futuro, porém, o que Israel produziu ao longo da história, que nós temos hoje como o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, não servem para moldar o padrão de conduta de uma pessoa que não é judia e se tornou cristã. Ou seja, para o cristão, membro da igreja, o Antigo Testamento é bom, é válido, são histórias que me abençoam sobre Israel, sobre a humanidade, mas não pode ser normativo para a minha vida hoje como cristão. Por quê? Porque eu faço parte da igreja, assim dizem. Porque eu faço parte da igreja e o padrão para a minha vida é o Novo Testamento, é o ensino de Jesus, é o ensino dos apóstolos. Esse tipo de pensamento é terrível, porque ele é um antissemitismo disfarçado. No fundo, está se dizendo que o relacionamento que Deus teve com Israel, que o que Israel deu ao mundo, que envolve não só o próprio Cristo, o próprio Mashiach, mas como as Sagradas Escrituras, princípios e uma ética, uma moral muito além do seu tempo, toda essa contribuição que Deus deu à humanidade através de Israel, essa pessoa diz então que não é mais válida. Ele é grato, ele aprende com esses escritos, mas os escritos não são autoridade para a vida dela. É esse ponto que eu queria chegar. Então, isso também é um tipo de antissemitismo. Achar que o Antigo Testamento não passa de histórias que abençoam a minha vida. Não passam de relatos sobre judeus que hoje podem abençoar a minha vida, podem servir para mim de alguma forma. Mas os escritos não podem influenciar, não podem ditar o meu comportamento, porque são escritos da antiga aliança e eu estou hoje na nova aliança. Pessoal, esse tipo de pensamento é terrível. E nós vemos que esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino está muito popularizado hoje na teologia cristã. Esse supersessionismo estrutural está muito comum nos dias de hoje. E nós temos que combater esse tipo de ensino. Não foi o que os apóstolos nos ensinaram, não foi o que Deus prescreveu na sua palavra, na sua Torá, na sua lei, através dos profetas. Não foi, esse tipo de ensino não está de acordo com a Bíblia. Ele é contrário ao ensino dos apóstolos. Vou mostrar para você por que agora, com essas referências que eu quero te mostrar. Veja aqui a primeira dela, que é uma palavra do próprio Yeshua, lá em João, no capítulo 5. Acompanhe aí comigo. Jesus falando para alguns religiosos de sua época: examinem as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Para começar aqui o nosso diálogo, se Yeshua, Jesus, está falando, e eu creio que ele falou a verdade,
que as Escrituras falam a respeito dele, que as Escrituras testificam a respeito dele, que as Escrituras mostram e apontam para ele, e não é a única passagem aqui onde ele diz tal coisa, nós temos que considerar então as Sagradas Escrituras como um todo, os escritos hebraicos do Velho Testamento, como sendo apontadores de Cristo, como sendo válidos para mim e para você, seja você judeu ou não. Mas se você segue ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se você rendeu e teve a sua vida transformada pelo Messias, o leão da tribo de Judá, as Sagradas Escrituras, os escritos hebraicos também são válidos para você, porque eles testificam a respeito do Filho de Deus. Mas não é só esse argumento não. Veja o próximo aqui, lá de Atos, livro de Atos, no capítulo 17. Veja só este relato que Lucas faz a respeito de alguns discípulos. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Está claro, Paulo está falando aqui que aqueles crentes, aqueles messiânicos lá de Bereia, eram discípulos nobres, porque eles tinham a preocupação de checar nas Escrituras tudo aquilo que Paulo anunciava sobre Yeshua, sobre as boas novas do reino. Eram nobres. Por quê? Porque conferiam nas Escrituras. Se Yeshua disse que as Escrituras falavam a respeito dele, é claro que as Escrituras hebraicas são o principal elemento que você deve usar para anunciar Yeshua. As pessoas perderam esse parâmetro, né? Antigamente, os apóstolos não usavam o Novo Testamento para pregar sobre o Evangelho, até porque ele nem estava cunhado ainda. O que os apóstolos usavam para poder anunciar o Evangelho? As Escrituras hebraicas. É isso que o texto aqui de Atos 17 nos mostra. E aqueles gentios ali em Bereia, não sei como, conseguiram cópias dos escritos hebraicos e checavam aquilo, Paulo ia falando, eles iam checando ali, comprovando a veracidade das citações de Paulo. Paulo devia estar citando a Torá, devia estar citando o livro dos Salmos, devia estar citando vários profetas, e aqueles crentes ali conferiam e viam realmente que a Torá, os profetas, os escritos hebraicos falam e testificam a respeito do Filho de Deus. Uma outra citação muito importante aqui também é de Romanos no capítulo 16, veja aí. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Mais um exemplo aqui inconfundível. Contra fato, pessoal, não pode haver argumento. Paulo está dizendo aqui que o evangelho qual ele pregava, o evangelho que ele recebeu a missão por parte do próprio Yeshua de difundir entre as nações, foi anunciado e dado a conhecer por meio das Escrituras. Por meio das Escrituras, e ele se refere aqui às Escrituras proféticas, ou seja, pelo menos ele está se referindo aqui diretamente aos profetas de Israel, aos profetas hebreus. Ou seja, mais uma vez, Paulo está dando legalidade, está legitimando o uso, o estudo dos escritos hebraicos como válidos e determinantes para que você entenda o Evangelho. Eu acho que um grande problema hoje do cristianismo é porque recebem um evangelho incompleto. Se você desconecta a mensagem do evangelho das suas origens lá na Torá e nos profetas, você vai ter uma mensagem incompleta da obra de Yeshua. Porque se essa obra foi anunciada na Torá, se essa obra que Jesus veio fazer foi anunciada por séculos aos profetas de Israel, é claro que para entendê-la na sua plenitude, você tem que voltar-se às Escrituras Sagradas. Você tem que se voltar ao estudo da Torá, dos profetas. Porque senão esse evangelho na sua vida vai ficar um evangelho aquém de toda a plenitude que ele pode ter. Então, se uma simples mensagem desconecta, descontextualizada, que em Cristo, em Yeshua, você tem o perdão dos seus pecados, se essa mensagem só já está abençoando aí pessoas ao redor do mundo há séculos, imagina quando essa mensagem for dada no contexto completo, no contexto pleno, utilizando as Sagradas Escrituras. Então, quer dizer, é uma coisa assim,
Se o pouco está sendo bênção, imagina com o pacote completo. É isso que nós trabalhamos no movimento da restauração. Bem, um próximo texto aqui também do apóstolo Paulo está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versos 8 a 11. Acompanhe aí comigo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza para modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O que Paulo está dizendo aqui? Que a Torá, a lei, ela é válida porque ela é que determina, que qualifica, que expõe, que identifica o pecado. Paulo não saberia o que é um homicida, Paulo não saberia o que é um matricida, Paulo não saberia, nem ninguém saberia o que é aqui um sodomita, um profano, um raptores de homens, um mentiroso. As pessoas não saberiam que isso desagrada a Deus se não estivesse prescrito na lei. Então a lei é parâmetro. Ela é usada para se definir e qualificar o pecado. Por isso que Paulo fala aqui que ela tem que ser usada onde não há, onde não há o evangelho, né? Onde não há justiça. Para um ambiente onde não há justiça, para quem não é justo, deve-se aplicar a lei. Eu pergunto para você hoje, você vive num mundo onde abunda a justiça? Onde a justiça pode ser vista em qualquer lugar? Onde o evangelho de Cristo é vivido por todas as pessoas, ou você vive num mundo jaz no maligno? Ou você vive num mundo de injustiça? Faça a sua escolha, tome a sua decisão. Se você vive num mundo de injustiça, então, segundo o apóstolo Paulo, a lei deve ser usada por você. Nesse mundo de injustiça, para que as pessoas reconheçam que estão erradas, para que as pessoas entendam por que estão distantes de Deus com tais práticas. Uma outra referência aqui, ainda em Timóteo, está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, onde Paulo instrui o jovem Timóteo da seguinte forma, veja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura referindo-se ao Antigo Testamento, porque na época não tinha o Novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Meus irmãos, o texto é claríssimo, como todo o texto do apóstolo Paulo quando ensina a não-judeus. Tem que ser claro. Paulo está dizendo aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não só isso. Ele diz que a Escritura é útil. Ela é útil e ela deve ser usada para você ensinar, para você repreender, para você corrigir, para você educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda a obra no reino. Paulo está falando que a Torá, que os profetas, que os escritos hebreus, que os escritos da Bíblia hebraica são válidos para todas essas coisas aqui. Ou seja, Paulo está dando um ensino diretamente contrário ao que muitas pessoas ensinam nos dias de hoje. Que o Antigo Testamento não pode ser norma mais, não pode ser mais normativo, não pode servir de referência comportamental para o cristão. Paulo está dizendo para Timóteo o contrário. Sim, a Torá, os profetas e os escritos de Israel são válidos para você que não é judeu, mas serve ao Deus de Israel através de Jesus Cristo. É válido para você ensinar, é válido para você corrigir, é válido para você educar na justiça, na retidão, e é válido para preparar o indivíduo para ser qualificado para a obra no reino de Deus. Esse tipo de ensino, então, tem que ser restaurado. Né? Você veja comigo que, infelizmente, né, eu me lembro de um fato que chamou minha atenção há poucos meses, aqui no Brasil mesmo, de uma polêmica que surgiu entre dois pastores famosos em relação à tatuagem. Então surgiu um assunto aí sobre tatuagem e esses dois pastores, representantes de diferentes denominações, tiveram opiniões contrárias. O primeiro pastor, muito conhecido,
disse que ele era contrário a que o crente em Jesus fizesse tatuagem. E ele cita um texto do livro de Levítico, onde na Torá Deus fala para o judeu não fazer marca no seu corpo, porque quem marca corpo são os povos pagãos para agradarem os seus deuses. Porque a marca no corpo é um machucado, né? A tatuagem, na verdade, é uma ferida que você faz na sua pele. E aquela cicatriz pode ser colorida, então vira uma tatuagem. A tatuagem é uma ferida de pele. É uma marca na pele. Então, Deus fala com o judeu, olha, vocês não vão marcar o corpo, porque quem marca corpo é quem serve a demônios. Vocês servem ao Deus verdadeiro, vocês não vão imitar as práticas pagãs dos outros povos. Então esse pastor defendeu que ele era contrário dos seus membros fazerem tatuagens nos seus corpos. Por quê? Porque Deus havia instituído uma lei, né? E apesar dele não ser judeu e da maioria dos que frequentam a sua igreja não serem judeus, mas ele falou o seguinte, olha, o princípio ali é válido para mim que não sou judeu. Se Deus, tudo bem que eu não sou obrigado a guardar a Torá toda porque eu não sou judeu, mas ali tem um princípio que é bênção para a minha vida, eu posso aprender com ele. Né? Se o judeu, que é o povo separado de Deus, para ser separado, não poderia fazer marca no corpo, porque quem faz marca no corpo é pagão, é gente pagã, é gente que serve a demônios, por que eu vou fazer? Por que eu, como servidor desse mesmo Deus, tendo a consciência que isso desagrada a Deus, vou marcar meu corpo? Então, esse foi o argumento do primeiro pastor. Já o segundo pastor se opôs veementemente contra o primeiro e disse, olha, você não pode ser contra a tatuagem, Deus é o Deus da liberdade, Deus aceita todo mundo, e esse argumento aí de você citar Levítico, né, você não pode usar o Velho Testamento como parâmetro da vida do cristão. O parâmetro da vida do cristão é o Novo Testamento, é Jesus e os apóstolos. Foi o contra-argumento do outro pastor. Ou seja, quando um pastor como esse, famoso também, e você o conhece aí, quando um camarada desse fala que o Antigo Testamento não é parâmetro para o comportamento do crente, ele está indo diretamente contra aquilo que Paulo ensinou aqui para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3. Paulo está falando que é útil sim para ensinar, para admoestar, para corrigir, para tornar o camarada apto a servir a Deus, e o pastor fala que não é, que o Velho Testamento não pode ser norma para a vida do crente, exercendo explicitamente uma forma de antissemitismo, supersessionismo, chamado aqui de estrutural. Pois bem, devemos restaurar estes conceitos, devemos restaurar os ensinos apostólicos. Isso que eu estou dizendo aqui hoje, esse programa é um programa para se restaurar ensino apostólico, viu? Vá além do... Você tem que atravessar o fato de eu ser judeu, de eu fazer parte do ministério judaico-messiânico e encarar esse programa como sendo um programa que visa restabelecer a verdade nos meios cristãos, nos meios teológicos cristãos. Restaurar os ensinos dos apóstolos de forma verdadeira e clara, para que as pessoas tenham um entendimento da fé. Esse é o nosso objetivo. Né? Esse é o nosso objetivo. O fato de sermos judeus não importa em nada do que eu estou dizendo aqui. O fato de eu ser um seguidor do Deus de Israel interessado na verdade, sim, importa. Por isso que nós queremos restaurar a igreja rumo às suas raízes bíblicas e apostólicas, perdidas ao longo dos séculos, por causa desses vários pensamentos aí anti-Israel. E queremos que a igreja, então, volte-se novamente para os ensinos puros, verdadeiros e no contexto correto dos apóstolos e do próprio Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. Muito bem, eu estou muito feliz no dia de hoje, como disse no início do programa, porque nós temos alguns livros, alguns lançamentos que saíram da gráfica recentemente e eu quero apresentá-los aqui para você. Lembrando que o Ensinando de Sião é um ministério de publicações. Então, além dos trabalhos, além dos livros que o Ministério Ensinando de Sião publicou de autoria do nosso fundador, o rabino messiânico Marcelo Miranda Guimarães, são mais de 15 títulos que estão disponíveis para você em língua portuguesa no site do Ensinando de Sião, né, no ensinandodesião.org.br. Mas existem também outras obras que eu quero apresentar aqui para você, de outros autores, e que você também pode aprender muito sobre essa visão verdadeira da restauração. Quero fazer aqui um alerta. Não se contente com imitações. Não se contente em beber de fontes de águas contaminadas.
Se você está interessado no verdadeiro ensino apostólico, se você está interessado no verdadeiro movimento da restauração, não vá beber em qualquer lugar. Beba da fonte, beba de Israel, beba de quem está trabalhando nesse segmento já há décadas. Beba de quem é legítimo, de quem é legitimado, de quem é reconhecido no Brasil, nos Estados Unidos e em Israel. Né? Nós precisamos que você saiba exatamente onde está adquirindo conhecimento. Porque muitos vão surgir aí pretendendo trabalhar em prol da restauração da igreja, quando na verdade estão no fundo com doutrinas estranhas aos ensinos dos apóstolos. O que me interessa é o ensino de Yeshua e é o ensino dos apóstolos. E é para ele que eu quero voltar no contexto original. Então, eu quero que você acompanhe aqui comigo nosso primeiro lançamento, que é este livro que você vou colocar aqui para que nós possamos vê-lo aqui de uma forma mais clara, que é o mais novo livro do Rabino Shulam. Veja aí. Pessoal, este livro é um tesouro teológico. Plantados na casa do Senhor, Deus, Israel e a igreja. Você quer saber se Israel ainda é o povo de Deus? Você acha que Israel ainda pode ser o povo escolhido? Se sim, o que então é a igreja? Qual é o chamado espiritual de Israel e qual é o chamado espiritual da igreja? Esses chamados já foram cumpridos? Como o monoteísmo bíblico e a trindade cristã podem ser compatíveis? Pode-se encontrar graça e verdade na Torá? O que Yeshua ensinou sobre a lei escrita e a lei oral? Então, eu acabei de ler para você parte do conteúdo desse livro, que resume toda a teologia da restauração em 140 páginas, de uma forma simples que o Rabino Shulam escreveu, de uma forma profunda ao mesmo tempo, e eu tenho certeza que você vai mudar os seus conceitos após a leitura desse livro maravilhoso, escrito pelo Rabino Shulam, traduzido e publicado pelo Ministério Ensinando de Sião. Esse livro já está disponível na nossa loja do Ministério Ensinando de Sião, o www.ensinandosião.org.br, e será lançado oficialmente agora no dia 18 de fevereiro de 2012, Plantados na Casa do Senhor. Temos também vários outros livros que você pode adquirir no site aí do Ensinando de Sião, como esse aqui também, que fala a história, olha só, a história dos judeus sefaraditas, dos descendentes de judeus portugueses e espanhóis que vieram aqui ao Brasil. Veja só, é o livro Odisseia, a Odisseia Sefaradita, do Vítor Esconhard, olha aí. Um livro muito bom, né? Trata da história dos judeus portugueses e espanhóis, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. O Vítor é um judeu francês que mora hoje em Israel, escreveu esse livro fruto de décadas de pesquisas e viagens que ele fez, pesquisando sobre os descendentes judeus do período da Inquisição. É um livro fantástico que vai ajudar você a descobrir quem são e onde estão os descendentes de judeus do período inquisitorial, que agora estão sendo restaurados, viu? O marranismo, como é conhecido, não é ilusão. O marranismo já é uma realidade. E nós estamos vendo Deus chamando o seu povo de volta, restaurando o seu povo de volta ao seio da nação judaica. Então, é algo profético, é algo predito pelos profetas de Israel e algo que já está acontecendo nos nossos dias. Para isso, você adquira e leia esse livro e você será muito abençoado. Muito bem, eu tenho outras indicações aqui também para fazer para você, indicações bem rápidas, que se você tiver conhecimento, puder ler em inglês, você deve adquirir, porque esses livros vão abençoar muito a sua vida. O primeiro é esse livro, que foi o tema do programa de hoje, que é O Deus de Israel e a Teologia Cristã, do Kendall Solem. Olha aí, este foi o livro que deu origem ao programa de hoje, um livro que eu recomendo. Você pode comprá-lo aí pelo Amazon.com, por outros sites aí de livros no exterior, e você será muito abençoado. Também quero indicar para você um livro em português, que é esse aqui, ó, O Teu Povo é o Meu Povo, um livro escrito pelo pastor Dom Finto, que é o pastor do cantor Michael W. Smith. Inclusive o Michael W. Smith escreve também nesse livro. É um livro que ensina para pastores de igrejas por que e como a igreja se distanciou e como retornar os nossos rostos para Jerusalém. Como a igreja pode retornar de maneira saudável de volta para Jerusalém. Neste livro aqui
teu povo será o meu povo, disponível também no site do Ministério Ensinando de Sião. Quero também recomendar para você 2 livros fantásticos do rabino messiânico Daniel Juster. Eu vou mostrar para você. Esse livro é chamado O Chamado Irrevogável. Olha só, O Chamado Irrevogável é um livro do rabino Daniel Juster, que é também um dos fundadores do Ministério Ensinando de Sião, viu? Rabino Dan Juster está aqui conosco. Esse livro já está traduzido para o português. Estamos aguardando para publicá-lo. O Ensinando de Sião já tem autorização para publicá-lo e nós iremos publicá-lo ainda esse ano. É um livro muito bacana sobre o chamado de Israel. É um livro escrito para cristãos, viu? Um livro escrito para cristãos, de autoria do rabino messiânico Daniel Juster, o qual estará aqui no Ensinando de Sião em julho, ministrando um curso exclusivo de 1 semana durante o mês de julho, durante o inverno no Brasil. Nosso curso de inverno de 2012 será com esse autor aqui, o rabino Daniel Juster. Um outro livro também do rabino Juster, pessoal, esse aqui, ó, Um Povo, Muitas Tribos. Neste livro, o rabino messiânico Dan Juster, ele explica e conclama o corpo de Cristo como igreja a entender o significado, a entender o chamado da nação de Israel. É um livro fantástico também, nós estamos já traduzindo esse livro e será publicado em breve pelo Ensinando de Sião, um livro que com certeza abençoará em muito a igreja brasileira e todas as pessoas de língua portuguesa. E para você que gosta de estudar teologia, para você que é um estudioso, né, recomendo este livro aqui, que é o livro escrito pelo famoso pesquisador judeu David Flusser, Dr. Flusser, que foi um dos professores do rabino Shulam e foi professor também de vários professores que eu estudei na Universidade Hebraica, que eu tive aula com alguns deles. Esse livro aqui é a nova versão do famoso livro Jesus, do David Flusser. Então, o famoso Jesus, do David Flusser, foi reescrito de uma forma mais simples nesse livro aqui, ó, chamado O Sábio da Galileia. Recomendo também para que você estude. Ele é de uma coautoria entre o David Flusser e o seu aluno Stephen Notley. Recomendado para você que quer aprender mais sobre as raízes judaicas da fé cristã. Muito bem, chegamos então ao final do nosso programa Torá em Debate. Quero lembrar a você que você pode estudar conosco, estudar com o rabino Shulam, com o rabino Daniel Juster, com o rabino Marcelo Miranda, no CATES, é o Centro Avançado de Teologia Ensinando de Sião. Entrando no cates.com.br, você pode ter mais informações. Você pode ter acesso a centenas de vídeos nossos no nosso portal do YouTube, www.youtube.com/TV Sião Brasil. Você também pode seguir o Ensinando de Sião no nosso website, ensinandodesião.org.br, no Facebook, Ministério Ensinando de Sião, ou no Twitter, @Ensinando de Sião. Entre em contato comigo através do e-mail tv@ensinandodesião.org.br. A você que nos acompanhou nesse Torá em Debate, o meu caloroso Shalom. Não deixe de nos assistir ao vivo todos os sábados, às 10 da manhã, horário de Brasília, no nosso portal www.tvsião.com e veja como era um culto dos judeus messiânicos nos dias de Yeshua. Todos os sábados, às 10 da manhã, na tvsião.com. Um grande abraço e Shalom Uvrahá, paz e bênção.